Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais, meditações de toda terça-feira. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite. Que Deus esteja falando ao seu coração e fortalecendo a sua fé a cada momento. Nós vamos orar, agradecer a Deus por este tempo tão precioso e meditar na palavra de Deus em mais um verso aonde Deus traz não temas para nossas vidas. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a cada momento, ó Pai, as nossas vidas, e agradecemos a Ti em todo momento, porque o Senhor tem sido bom. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre ter esse coração grato. Em tudo dai graças, é a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nos auxilia e desperta a nossa mente para sempre pensarmos, ó Pai, na bondade, na misericórdia e no Teu grande amor para conosco. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, e fala conosco através dessa breve meditação na Tua palavra. Que aqueles, ó Deus, que nos acompanham venham a ser edificados, que o Teu Espírito, ó Deus, fale com cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Nós vimos já Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, na verdade Levíticos não, mas Números já vimos alguns textos que mostraram ali o não temas, e agora Deuteronômio. E interessante que antes de nós lermos aqui o texto, é importante que você saiba que ainda que o texto seja parecido ou que o texto seja igual a outro que nós já vimos, o povo não é o mesmo. O povo aqui de Deuteronômio é um povo diferente, é o povo que vai entrar na Terra Prometida. Depois de 40 anos no deserto, o povo que ouviu estas palavras morreu, e exatamente porque deixaram que os temores fossem mais fortes do que cumprir ou obedecer a palavra de Deus naquele momento. E Deus então disse que eles iam padecer no deserto, iam cair no deserto. E como Hebreus capítulo 4 nos informa também, eles não entraram na Terra Prometida. Então o que temos aqui no livro de Deuteronômio, ainda que seja a mesma palavra, é um público diferente, é um povo que nasceu no deserto, cresceu e agora está entrando na terra. E assim então terá o privilégio de usufruir e de ver os grandes sinais de Deus, coisas que eles não experimentaram, mas que agora vão experimentar. Porém, não deveriam seguir o erro dos seus pais, dos seus antepassados. Então, Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 21, diz assim: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então aqui Moisés está lembrando daquele momento em que eles estavam prontos para entrar na Terra Prometida, em Números 14, e ali eles falharam, eles não quiseram entrar. Veja que Moisés está dizendo aqui, então partimos, no versículo 19, ele está contando a história para esta nova geração que está ali. Então partimos de Horebe e caminhamos por toda aquela grande e terrível deserto que viste pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti.
Sobe-a, possui-a, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, cada um da tribo um homem. Veja que Moisés está lembrando aqui daquele momento em que foi pedido para que um de cada tribo subisse. E ali os espias, então os 12 espias subiriam. Veja que Moisés está relatando isso àquela nova geração e dizendo: isto me pareceu um bem, de maneira que eu tomei naquele momento, né? Lembrando, veja que os verbos estão todos no passado, e Moisés está aqui relatando uma experiência que ele também viveu há 40 anos, há 38 anos atrás, para mais especificamente, né? Porque durante 2 anos eles andaram pela terra e já estavam diante da terra prometida. E então naquele momento, em Números 14, Deus então, por causa da infidelidade, por causa do temor deles pelos gigantes que eles encontraram na terra prometida, eles ficaram rodeando o deserto por mais 38 anos, que somando tudo então daria 40 anos de deserto. E aqui Moisés está lembrando daquele momento. E foram, versículo 24, e foram-se, subiram a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém não quiseste subir, mas foste rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste, versículo 27, nas vossas tendas, e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. E assim ele continua até relatando aquele momento. Mas Moisés não deixa de falar daquele momento em que Deus disse a ele: não temas, não te assustes. E enviou ali então pessoas para verem a terra. O que nós podemos tirar aqui de ensino, visto que é um texto já falado, né? É um texto que já foi dito ali em Números. E quando nós pensamos em medo, quando nós pensamos em situações que nos causam um certo receio, nós poderíamos perguntar para alguém, ou você mesmo poderia perguntar a si mesmo, né? Quando você está com medo, qual é a sua reação diante do medo? E aí alguns poderiam falar que ficam travados, que não fazem nada, ficam parados, e outros correriam, outros então sairiam correndo, dependendo do tipo de medo. Para a psicologia, medo é o resultado da nossa ação após a consciência do perigo, ou algo que nos traga essa consciência. E diante disso, então, nós temos uma reação. O medo é um temor, um receio, uma ansiedade irracional ou racional. Ela pode tanto ser algo que realmente nós pensamos a respeito, como pode ser algo irracional também, que nos trava, que nos perturba e que nós não sabemos o real motivo. A palavra medo, ela vem do latim e metus, né? Que é algo que trata de uma perturbação angustiosa perante o risco ou a ameaça real ou imaginária. É tão interessante quando eles avaliaram a palavra medo, que ela pode tanto ser algo real, como pode ser algo imaginário. E normalmente as crianças vivem nessa questão do imaginário a ponto de ter pesadelos, né? E aí tem medo do escuro, e aí não sabe o motivo, mas isso por causa dessa perturbação
né, que pode ser também irracional, vinda do imaginário. Então, nesse sentido, alguém pode ter medo de um dragão, por exemplo, né, e que é algo imaginário, mas também pode ter medo de barata, que é algo real, né, e tão minúsculo. E tem adultos que têm medo de pular de paraquedas, mas tem crianças que têm medo de pular do sofá. Né? E nesse sentido, né, não vai mudando de circunstâncias e revelando assim então alguns incômodos e perturbações que existem dentro de nós. Enquanto no passado muitas pessoas tinham medo de reis malvados, né, com espadas na mão e prontos para matar, né, outros têm medo do chefe na empresa, né, medo de ser mandado embora, medo de perder emprego, né, medo do pai violento. Então, há situações assim que variam, né, de acordo com cada circunstância. E o povo de Israel havia chegado à porta da cidade prometida, né? E ali então Moisés está lembrando este momento em que aquela circunstância já foi vivida e o povo, por causa do medo, sofreu por não cumprir a vontade de Deus. Ali então Moisés lembra ao povo, um novo povo, de que olha, lá atrás, há 38 anos atrás, nós já estivemos aqui nessa mesma situação. E naquele momento Deus tinha dito, não temas, não te assuste, mas entra aí e possui a terra. E ali então Moisés está relembrando aquele fato, relembrando que ele também enviou os espias, que no versículo 22, que os espias trouxeram uma informação favorável, eles voltaram com frutos da terra, né? É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Olha só, Moisés lembrando todos esses fatos daquele momento, há 38 anos atrás, quando isso tudo aconteceu, mas também mostrando que eles não quiseram ir. E ali então, nos versículos de 26 a 28, o povo então desistiu de entrar e teve medo, porque ainda que os frutos da terra fossem bons, ainda que a terra fosse boa, e ainda que eles disseram que a terra era boa, que nos dá o Senhor, eles ficaram com medo dos gigantes. E por causa disso Deus castigou este povo por não prosseguir, por não confiar na palavra do Senhor, quando disse que eles poderiam assumir. Somente Caleb e Josué entraram na terra junto com esta nova nação que agora está aqui em Deuteronômio. Junto com eles, somente os dois, os outros 10 espias e todos os outros que seguiram os 10 espias morreram no deserto e não viram a terra prometida. E assim então nós vemos aqui situações que achamos que não vamos dar conta, e a exemplo do que aconteceu no passado, ficamos pensando então, será que o medo vai ser diferente? Não, as gerações podem mudar, mas as circunstâncias são as mesmas e os sentimentos podem continuar sendo os mesmos. Ou seja, aquele fortalecimento de 38 anos atrás é o mesmo para hoje, e ele vale para a igreja ainda hoje, para todos nós hoje, porque as circunstâncias, ainda que mudem, a gente não está possuindo nenhuma terra, mas estamos caminhando rumo à terra de Canaã, e a terra prometida, a cidade celestial. E nesta caminhada, quantos desafios aparecem na nossa frente, assim como o povo também teve desafios no deserto. E para alcançar essa terra, para chegar até lá, não é mais pela nossa força, mas pelo que Cristo já fez por nós. Ele é a nossa âncora, a âncora da nossa alma,
e Ele está só aguardando, Ele já abriu o caminho para nós chegarmos até lá. Basta que agora confiemos nele e seguros nele, então entraremos nessa terra. Porém, ao observar ao redor, vemos quantos obstáculos e quantas situações o inimigo também coloca diante de nós para que venhamos a esmorecer, venhamos a desistir. Não é à toa que o livro de Hebreus e que o livro de Pedro vai sempre trazer exortações para prosseguir, olhando, como Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque os desafios são grandes e eles sabiam disso. Os autores dos livros do Novo Testamento sabiam das dificuldades que poderiam se levantar para que não cheguemos à terra prometida. Desafios esses que podem fazer com que a gente fique no meio do caminho e não veja o céu, não veja a terra prometida. Então nós precisamos deste empenho e desta habilidade que não temos e que só o Espírito pode nos dar, que é esse fortalecimento para prosseguir e não desanimar. Mas lembrando sempre, olha, no passado eles fizeram assim. Será que nós vamos querer repetir o passado e ficar novamente prostrados no deserto? Ou queremos prosseguir em frente porque a experiência deles eu não quero que seja a minha experiência? Ou seja, os erros do passado, os erros daqueles que já passaram pela mesma situação e falharam, será que vamos querer repeti-los para não entrar, para não conquistar a terra que o Senhor prometeu, a bênção que o Senhor prometeu nos dar? E nós precisamos então desse empenho, dessa exortação, dessa motivação, que não é uma palavra de homem, mas é a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus e o seu Espírito pode nos fortalecer para continuar. Sem ele, palavras de homem podem ser motivadoras, a gente pode até ficar feliz e empolgado na hora e continuar, mas passa uma semana, vem o desânimo de novo. Somente a palavra do Senhor, somente a fé que vem do Senhor pode nos fortalecer de uma maneira precisa e perseverante até o final. A palavra à igreja de Esmirna, ali em Apocalipse capítulo 2, nos faz lembrar: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa para quem for fiel até o fim. For fiel até a morte, até as últimas consequências. Ou seja, pensando sempre de que a palavra de Deus é a nossa esperança. A palavra de Deus é aquela que realmente nos capacita para cumprirmos e chegarmos até onde Deus quer que cheguemos. Então, nós precisamos desta palavra para não cair nos erros do passado. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar angustiados, nós não precisamos ficar com preocupações, com ansiedades. Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou conquistar? Será que eu vou dar conta? Mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho. Mas a certeza da salvação nos dá a garantia de que nós não vamos chegar lá pelas nossas forças, mas Ele nos levará até lá, porque estamos amarrados em Cristo Jesus, que é a nossa âncora. É Ele que vai nos levar até a cidade celestial. É Ele quem vai nos introduzir até lá. Então, quando Deus te chamar para fazer algo, não tenha medo, não te assuste, pois Ele chama e Ele mesmo fortalece e Ele mesmo capacita. Tudo vem do Senhor. É o Senhor quem nos prepara para toda a boa obra.
Ele não diz para nós realizarmos algo e depois ficar esperando que você não conseguiu, você foi um fraco, você foi um desastrado, né? Eu falei para você fazer e você não deu conta. Mas a palavra de Deus nos diz que é Ele que começou a boa obra e é Ele que há de completar esta obra em nós. Ou seja, não há como falhar. Se Deus nos chamou, vai concluir. Porque Deus não erra com quem Ele chama. Deus não falha. Ele sabe quem Ele chama, porque Ele conhece aqueles a que Ele chama. E assim, então é certeza de vitória, certeza também de que chegaremos até o final, diferente do povo do deserto que há 38 anos atrás deveria ter ouvido e seguido em frente e não seguiu. Deus chamou, mas o povo não deu ouvidos. Mas dentre esses que Deus chamou, Josué e Caleb seguiram. Por quê? Porque o texto lá em Números 11 diz que havia um outro espírito em Caleb. Havia um outro espírito nesses homens, diferente desses que eram murmuradores, questionadores, sempre se levantando rebeldes contra o Senhor e contra Moisés, o líder que Deus escolheu, e por isso eles ficaram prostrados no deserto. Mas agora esta nova geração tem a oportunidade de viver uma história diferente dos seus pais, de viver uma história diferente de 38 anos atrás. E assim eles vão aprender a confiar no Senhor plenamente. E é tão interessante essa questão, porque Moisés vai falar com eles aqui, Moisés está preparando eles, mas não é Moisés que vai entrar com eles, vai ser Josué. E eles vão ter que confiar em Josué, porque Moisés não vai estar lá. E assim eles vão ter que lembrar de toda essa história e poder confiar de que Deus está no controle dessa situação. Por isso, meu querido, eu sei que é difícil, tem situações que aparecem na nossa vida que são desafiadoras. Mas lembra, já aconteceu isso com alguém. E talvez no passado esse alguém não deu conta, achou que não ia conseguir. Mas agora você não precisa escrever a mesma história do passado. Você não precisa se espelhar na vida de outro do passado. Meu pai, minha mãe que viveram essa mesma história, eles poderiam ter uma vida diferente. E talvez a gente escreve a mesma história que eles e a gente nem percebe. Mas Deus tem nos chamado para uma nova história, quando diante de nós a mesma palavra é dita: não temas, não te assustes. Por que não temas e não te assustes? Porque o Senhor está conosco, assim como o Senhor também estava com eles ali. E a grande diferença de Números e de Deuteronômio é: o mesmo Senhor está ali, a mesma situação está diante deles, mas eles agora estão dispostos a cumprir, a obedecer e a realizar aquilo que o Senhor então está determinando. Eles não querem que aconteça a mesma coisa que aconteceu há 38 anos atrás. Eles querem viver algo novo, eles querem confiar no Senhor. E confiando no Senhor, esta fé, eles não sabem o que vai acontecer, eles não sabem quantos povos eles vão encontrar ali do outro lado, mas o que eles sabem é que o Senhor está com eles. E sabendo disso, era o que importava para eles ali, porque quando eles olham para trás, eles veem que não foi uma boa decisão o que os seus pais fizeram, mas eles não querem viver a mesma coisa, não querem viver a mesma história. Então, meu querido, às vezes é preciso que nós olhemos para trás e vejamos o que aconteceu. E poderia ter sido tudo diferente se tivessem caminhado, se tivessem ouvido, se tivessem cumprido, obedecido o que Deus mandou, teria sido tudo diferente. É interessante que quando a gente olha
para o livro de Números e a gente vê que só se passaram 2 anos para que eles estivessem naquele momento no mesmo lugar que estão agora, em Deuteronômio capítulo 1. Então não haveria os 40 anos de deserto, mas esses 40 seriam somente 2. E assim nós vemos que muita coisa poderia ter mudado, eles poderiam ter entrado, eles teriam conquistado, os gigantes que causou medo neles teriam sido derrotados e eles teriam muita coisa para contar de experiências do que Deus fez através da vida deles. Mas essa história não aconteceu e agora uma nova geração tem a oportunidade de viver isso e eles viveram. A história foi diferente com este povo que está aqui em Deuteronômio capítulo 1. A geração que está aqui em Deuteronômio capítulo 1 é uma nova geração e eles vão viver algo novo da parte de Deus. Eles vão conquistar a terra, como a gente vê no livro de Josué. Algo diferente do que foi no deserto. Então, não tenha medo. Deus te chama a fazer algo e a mesma situação às vezes se encontra na nossa frente. Uma situação que talvez outros não conseguiram viver, mas você foi chamado para viver este momento e Deus está dizendo: não temas, não te assuste, porque do mesmo jeito que Deus estava lá, só esperando que o povo confiasse e que o povo obedecesse, é a mesma situação agora. Confie, obedeça e você vai ver algo diferente acontecer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, pois os medos são grandes, os medos que aparecem são desafiadores, os medos causam incômodo, mas com Deus venceremos todo medo. Amém? Vamos orar? Senhor amado, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces, ó Deus, os medos que nos apavoram. Tu conheces, ó Deus, as situações da vida em que nós ficamos pensando que se um dia elas acontecerem, nós não sabemos o que vamos fazer. É algum tipo de doença que nós não gostaríamos que fôssemos acometidos ou alguém da nossa família. É a preocupação de talvez perder o emprego e ficar desempregado, aquele que nunca ficou desempregado, talvez viver uma situação de desemprego. É aquela situação financeira que às vezes tira o sono e que muitos não conseguem dormir porque não sabem como vão resolver a situação, como vão pagar as contas. É um relacionamento quando nós ficamos pensando de nunca viver algo, ó Deus, em que de conflito dentro de casa ou com alguma amizade. Senhor, situações adversas sempre aparecem, mas o Senhor sabe, ó Deus, que como o nosso coração fica diante dessas adversidades. O que nós nos esquecemos é que essas adversidades sempre estão acontecendo a toda hora e com muitas pessoas. E no passado foi da mesma maneira. Assim como o povo, ó Deus, já esteve ali em Cades Barneia, ó Pai, diante da terra prometida, e não entraram com medo do povo que estava ali. Porém agora, ó Deus, uma nova geração está ali, vivendo a mesma situação, e a palavra continua sendo a mesma: não temas, não te assuste. E nós somos desafiados a viver talvez situações parecidas, em que nós precisamos ter uma atitude diferente, mesmo que a situação seja tão parecida com aquela do passado. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o Teu povo, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo, para que com a fé em Ti prossigam à frente, com a fé no Senhor, possam, ó Deus, ouvir a Tua palavra e, ouvindo a Tua palavra, sejam animados, sejam revigorados
para prosseguir em frente. Senhor amado, quando nós vemos um Pedro ali em Mateus 14, ó Deus, com medo das ondas do mar, quando saiu do barco para andar, e desesperado quando percebeu as ondas, quase afogou, quase afundou ali naquelas águas, se não fosse as mãos do teu filho Jesus o levantando, nós vemos agora um Pedro diferente, que não tem medo do sinédrio, não tem medo de cadeia, quando em Atos capítulo 4 ele está ali, ó Pai, enfrentando e vivendo aquela situação em que ele poderia até ser morto. Ó Pai, essa transformação de vida é que nós queremos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nós, para que a nossa fé para que a nossa fé, ó Deus, transporte os obstáculos, as adversidades, os medos e conclua então aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Ajuda-nos a enfrentar os medos e ajuda-nos a vencer os nossos medos. Em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos e que nós te agradecemos, porque crendo na tua palavra, confiamos, ó Deus, que isto irá acontecer. E por isso, muito obrigado, Senhor, porque sabemos do teu poder, da tua graça e do teu fortalecimento que não falham. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor. E, permitindo Deus, na próxima terça-feira, continuaremos aí os nossos textos. Não temas, não temas. Deus tem cuidado de nós. Por isso não precisamos temer mal nenhum. Deus te abençoe. Uma boa noite na paz do Senhor.